Olá, bem-vindos ao Vozes do Desporto. O Porto é o vencedor da Taça de Portugal. O Benfica garante uma vaga na Liga dos Campeões do próximo ano. Vamos falar sobre as escolhas de Roberto Martínez para o Euro e o gol da semana vem do Maracanã. Ora, cá estamos mais uma vez com o Vozes do Desporto. Bem-vindos a mais um episódio. O Dário gostou tanto de estar aqui da última vez que veio outra vez. Estás a ver? É verdade. Tomei-lhe o gosto e agora não consigo sair. É verdade. Estamos a sentir um bocadinho de falta do Ricardo. Não sei o que é que se passa com o Ricardo. Já não gosta de nós. Não quer estar aqui. Não sei, não percebo. Anda com umas desculpazinhas, mas não... É verdade. Estava à espera de finalmente o conhecer, mas ainda não foi desta. Pessoalmente, vocês falam pessoalmente. bastante. Aliás, nós temos ali um grupo do WhatsApp que, meu Deus do céu, se vocês um dia vai ser assim não, os fãs. Não, mas tem que ser com muitos risquinhos para eliminar muitas coisas do que a gente escreve. Eu ia dizer que aquilo ia tipo X-Files, estás a perceber? Tudo ali sim. muito. O Dário, ao contrário de Belenenses, garantiu permanência. Desculpa. Ainda estou a apanhar da semana passada. Isto ainda é os leftovers. Se quiserem ser vítimas aqui do pessoal, estão à vontade, podem ser nossos convidados aqui no Vozes do Desporto, é só mandarem um e-mail e de certeza que vão receber um cartão vermelho, não? Vindo de ti. Tu é que és o homem dos vermelhos. Sou o homem dos cartões. Mas nós até nos temos portado bem ultimamente, não tem havido assim muitos cartões. Não tem havido, tenho andado ocupado, sabes? O árbitro tem andado fora. Tenho andado a dar voltas de bicicleta também, sabes que isto agora já é a altura disso. É verdade. Estiveste ocupado o fim de semana? Foi só umas horinhas, também não foi assim o fim de semana todo, mas já deu para aquecer. Finalmente temos bom tempo aqui em Toronto. Antes de começarmos aqui com a situação do futebol, temos que mencionar os nossos patrocínios. Aqui temos o Jersey Swag, que é o nosso patrocinador das camisolas da seleção e seleções. Não é só a seleção portuguesa, mas temos qualquer seleção por lá, não sei. Procurem, se não houver, enviem-lhes um e-mail que eles arranjam, e qualquer tipo de camisolas. E também pinturas aqui feitas pela artista Maruska. Vamos tentar, Paulo, colocar, a ver se não nos esquecemos de colocar aqui a informação da Maruska para aquelas pessoas que queiram assim um quadro personalizado com a cara do Dário ou do Paulo ou do João Félix ou Paulinho. Olha, vamos pedir à Maruska para fazer tipo um quadro com uma caricatura do pessoal todo. O que é que dizes? Sim, fantástico. Era fixe. Acho que era bom. Bom, mas para já vamos até ao MLS. Muito bem, vamos falar dos erros do costume. Quero eu dizer que Toronto perdeu mais uma vez contra os Cincinnati 4-3. Isto não correu nada bem. Nada. Quem é que teve a oportunidade de ver o jogo? Eu vi o jogo todo. Então foi um jogo assim apático, como o Toronto costuma de ser ultimamente. Mas o mais engraçado é que temos que ver uma coisa. Jogamos contra o Cincinnati, que é a equipa com mais pontos no MLS. Já o ano passado assim o fez. Uma equipa que é recheada de bons jogadores e com uma estrutura de jogo, uma filosofia de jogo muito bem montada. Mas pronto, o problema do Toronto continua a ser o mesmo que falámos aqui a semana passada. A defesa é uma equipa muito baseada naqueles 11 jogadores, e depois daí para a frente não existe mais nada. Até que o Toronto conseguiu estar a ganhar 1-0 e depois vê-se a perder 2-1, fazemos 2-2, estamos a perder 3-2, fazemos o 3-3 e depois no fim, já nos descontos, como é o habitual, mais um erro da defesa e pronto, foi tudo para água abaixo. Mas isto é interessante, cada vez que há jogos com muitos golos de parte a parte, e eu fico um bocado confuso o que é que se passa com isto, porque o que é que aconteceu com este jogo em particular? As equipas abriram-se muito, fecharam-se muito, para haver tantos golos de parte a parte, tecnicamente o que é que se passou realmente? O Toronto tem uma equipa constituída que faz bastantes golos. É uma equipa que até tem feito bons jogos com bons golos. Faltou uma grande peça-chave na nossa equipa, que foi o Bernardeschi, que não jogou, mas tivemos oportunidades para fazer mais golos, até tal e qual como o Cincinnati teve. O problema do Toronto falta ser mesmo que é aquela conexão da defesa para o meio campo não existe. E aquele espaço grande não existe. O que é que acontece? Quando há isso, há buraco. E pois. Quando há buraco, há golo. Mas também há por parte do Cincinnati? Acho que não tanto. Acho que o Toronto teve melhor no ataque do que no Cincinnati. O Cincinnati limitou-se a aproveitar as ofertas da defesa dos Toronto.
E eu não vou estar a falar muito mais sobre Yeah. este jogo porque os nossos ouvintes também vão dizer que eu estou sempre a dizer a mesma coisa. Erros defensivos, falta de pressão no meio campo e Mas tens que falar, sabes que o treinador está a ouvir isto. Portanto, ele, eu espero que sim. Eu acho que ele me está a ouvir ou não quer ouvir. não está a querer ouvir, mas se repetires, ele vai lá chegar. Mas uma das coisas mais difíceis de muitas vezes definir ou de perceber numa equipa de futebol é as deficiências. E onde é que surgem as deficiências, não é? Porque às vezes uma equipa joga bem, o Toronto tem provado que marca muitos gols, obviamente, mesmo sem o próprio Bernardes, que ele não teria, penso que ele não teria um papel defensivo assim tão relevante, não é? Portanto, conseguimos marcar 3 gols. Acho que talvez a ausência dele não tenha provocado esta derrota, não tenha sido esse o problema principal, mas é como vocês falam, os problemas defensivos, os erros defensivos. Portanto, eu acho que está identificado aquele problema, a saída de bola, aquele espaço que existe entre a defesa e o meio campo, que tem que ser mais encurtado. Portanto, isso aí são coisas que obviamente vêm com processos e vêm com tempo, e acho que se uma vez que isto aqui esteja definido, com certeza, se nós já reparamos isso, obviamente o treinador também já percebeu. E é uma questão também, talvez, de também ir ao mercado, não é? Porque muitas vezes não tens aquelas peças certas para cumprirem o papel, não é? Eu acho que outro ponto é a colocação dos centrais. Eles jogam muito subidos, são muito lentos, ou seja, há muita bola na costa da defesa. Como o Dário já falou acerca da distância entre o meio campo e a defesa também, se o meio campo joga mais à frente tem que saber pressionar e eles não sabem, não é? E depois lá atrás ninguém consegue acompanhar. Mas fizeste um ponto muito importante aí, porque estás a dizer que os centrais são lentos, não é? Portanto, talvez seja também uma estratégia do treinador não subir muito a defesa porque sabe que a bola nas costas... Eles sobem a defesa. Daí a ver bolas nas costas também. E então vamos ver o que é que o mercado vai editar. Não sei quando é que abre o mercado aqui na MLS, mas é uma coisa que podemos rever isso para a semana. E pronto, seria importante o Toronto fazer uns ajustes na defesa para sermos mais competitivos. Pronto, e do MLS acho que está tudo mais ou menos dito. Podemos passar agora então à seleção. Ora, muito bem, pessoal, estamos aqui de volta então para falar um bocadinho da seleção. Vocês fizeram aqui os vossos prognósticos. Para já, antes de seguirmos e vermos aqui a lista do Martínez, as vossas listas estava... Como é que é? Entre vocês, eu sei que houve muita discussão. A minha teve algumas falhas e ele não me ouviu. Não. Até porque ele não viu o programa também. Então. Não viu. Ouviu e é teimoso. Acho que o Jorge Mendes ligou-lhe depois. Não, tu já sabes. E vocês, Paulo, Dário, das vossas escolhas. Vai tu, Paulo, vai tu primeiro agora. Yeah. Olha, assim, para mim, as escolhas, eu acho que fiquei assim um pouco... Ok, já se sabia que o Ruben Neves e o Otávio seriam talvez uma das escolhas do Martínez. Eu pessoalmente sou contra, obviamente, mas quem sou eu, né? Mas apenas se eu tenho opinião, toda era a minha opinião, não é? O Paulo. Claro, é isso. Eu acho que estou a ver o Otávio, eu entendo que o Otávio talvez tenha um papel preponderante na equipa quando é necessário, um pouco assim mais de garra e tudo mais, mas nós temos uma equipa, temos muitas escolhas e eu acho que não é necessário trazermos jogadores que jogam numa, desculpem lá isso, mas é numa terceira divisão mundial, não é? Mas é verdade. Liga periférica. É mesmo. Liga periférica. Quem escolheu ir para lá por causa do dinheiro tem que haver uma consequência. E essa consequência é isto. É a mesma coisa que íamos à Inglaterra e temos lá muitos portugueses a jogar e à segunda divisão inglesa, ao Championship, e trazer alguém. Portanto, eu acho que seria até fazer mais sentido. Mas e depois a outra escolha, obviamente, que até estava na minha lista, é o Ronaldo. Eu não estou a dizer que o Ronaldo não devia ter sido escolhido. Acho que sim, mas... Agora a questão é esta: como é que vai ser o gerido do Ronaldo na seleção? Será que o Ronaldo vai ser titular? E se o Ronaldo for titular, a seleção fica condicionada, como se nota, para mim, na minha opinião, vocês não têm a concordar. Eu acho que o Roberto Martínez já falou que ele vai ser mesmo gerido. Pronto, então, se é gerido, entendo, e espero que... Agora a questão é, se ele for gerido, será que ele vai aceitar ser gerido? Ser um jogador de banco, que entre quando a seleção precisar de um golo ou de alguém que dê aquela pujança que é necessária para Portugal, para poder atingir o resultado, não sei. Eu acho que é muito bom que ele esteja lá, eu sou a favor, mas é perigoso também. É perigoso e depende muito dele, da capacidade dele de aceitar o que o treinador quer. Ou também depende
do treinador também não cair em tentações de o colocar só pelo estatuto dele. Portanto, para mim será essa a grande questão. Dário? Eu também concordo com muito dos comentários aqui do Paulo também. O Otávio e o Ruben Neves, eu tinha dito a semana passada que para mim eu sabia que ele ia escolher o Ruben Neves, mas não concordava, também é a minha opinião. Acho que ficam jogadores de fora que mostraram e deram muito mais este ano, tais como Trincão, Pote, para mim, que fizeram 2 épocas estrondosas. Pois há o caso de um Pedro Neto que vem de uma lesão bastante longa e vai à seleção. Pronto, as escolhas dele já estão feitas consequente dizem que já as escolhas dele já estão feitas desde março, porque foi a última convocatória e pronto, isto também tem muito a dizer com o balneário, não é só os jogadores que vão, é aqueles que também apoiam no balneário, coisas que a gente não vê cá de fora, né? Eles é que sabem. Mas também não concordo porque eu acho que tal e qual como o Pote e o Trincão são 2 jogadores que mereciam lá estar e que tinham um estatuto para isso. Consoante o que falámos aqui agora, que falaste agora do Ronaldo, também concordo em certa parte, sim, porque jogos de qualificação é uma coisa, jogar na Arábia é outra também, de quando chega um europeu e jogar aqueles jogos de europeu, a pujança é outra, né? Como a gente costuma dizer. Terá que ser gerido? Será que joga os jogos de qualificação e depois quando for os jogos mais fortes que fica no banco? Não sei, é uma questão... A gente sabe que o ego dele é muito grande também, mas será que ele vai saber gerir isso? E será que esse ego afeta também o resto da equipa? Será que... Eu sei que há sempre aquela coisa há muitos dos jogadores que estão na seleção que se calhar olham para ele como o ídolo ou alguém que eles sempre gostaram de ver, mas se calhar também há outros que dizem, vai-te embora, já vai sendo a altura. O que é que vocês que andam sempre a ler aí os jornais já ouviram falar em alguma fricção? Afeta tal como me afeta no último Mundial, que a gente viu. Afetou com o Fernando Santos. Yeah. Aquilo entornou o caldo e pronto. E a gente viu o que é que aconteceu. O Bruno Fernandes também. Pois? E já houve jogadores que já se pronunciaram sobre isso. João Cancelo também. Sobre sim, o papel do Ronaldo, que chegam a saltar, não disseram assim de boca aberta, mas disseram que já não faz tanta por outras falta. palavras, já não faz tanta falta. E Portugal, obviamente, que é importante no grupo, no seio do grupo, mas talvez não tenha aquele papel que teria há 4 anos atrás, não é? A gente tem que ver uma coisa que é certa e é simples. A gente sabe que é um jogador que faz a diferença a qualquer momento. Um remate, ele se tiver 2 chances marca uma de certeza. Isso a gente sabe. E é isso que a gente temos que ver. Agora, quais os jogos para o gerir que ele jogue e não jogue, aí é que está a grande questão. Mas como equipa eu acho que Portugal fica sempre mais fraco neste momento com o Ronaldo em campo. Como equipa. Conforme o estilo de jogo. Eu também concordo. Conforme o estilo de jogo e conforme com quem a gente joga. Eu acho que o Ronaldo quebra muito o fluxo do jogo de Portugal muitas das vezes. Eu acho que ele neste momento joga mais fora do campo a nível de marketing para a seleção, não é? Do que propriamente dito no campo. E ele é grande jogador. Assim, as pessoas não levem a mal isto, porque o Ronaldo é o maior símbolo, é um dos maiores jogadores de sempre, se não o maior de sempre. E nós tivemos o privilégio de o ver a jogar. É incrível o que ele fez. Os números dele são incríveis. Vocês começam a fazer as contas e é impressionante o número de golos que ele marcou, 40 e tal golos por época. É quase impressionante. Banalizou os registros de outros jogadores, ele e o Messi. Claro. Portanto, o papel que ele teve na seleção e a importância que ele teve, não só na seleção, mas neste sentido de nós sermos portugueses, no orgulho dos jovens, daquelas crianças, mesmo aqui nós vemos isso nas ruas. Antes do Ronaldo havia um certo ceticismo em relação à seleção, depois aparece o Ronaldo e de repente há um amor por Portugal impressionante por parte dos miúdos. O Ronaldo, eu acho que isso começou também com o Scolari. Sim. Que ele foi, acho que, embora não sendo português, foi aquele que conseguiu unir muitos portugueses naquele Euro. E não vamos esquecer. No Mundial 2006. É o 6º europeu que ele faz. Nunca ninguém na história fez Mas qualquer coisa. Mas deixa-me só terminar o raciocínio. Sim. É só para as pessoas, às vezes as pessoas levam a mal quando nós dizemos, quando alguém diz, o Ronaldo não merece ser titular, porque vocês sois qual é a palavra? Anti-Ronaldo, talvez. Não é anti-Ronaldo, mas mal agradecidos. Esquecem, ingratos. Exatamente, ingrato é que é a palavra certa. Ingratos, sois ingratos. Ok, não é ser ingrato. E eu pessoalmente digo, eu reconheço o valor dele. Para mim foi dos jogadores talvez aquele que me deu mais gosto de ver jogar. Fica para a história. Mas
há sempre um tempo para as coisas acabarem. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, Estás a ver? exatamente. E o Ronaldo Portanto, acho é que isso. já devia ter acabado faz tempo. Não só na seleção, mas também no futebol. Eu acho que ele já devia. Mas a ter gente acabado. não sente falta dele. Temos lá o Félix quando entra arrebenta com aquilo tudo, não é? Pode ser a gente com o Félix. Mas estás a brincar com o Félix porque tu és o maior apaixonado por ele, mas não queres dizer. Mas qual é a tua opinião em relação? Ainda não falaste sobre a tua Das opinião escolhas? das escolhas. Olha, eu acho que as escolhas do selecionador são sempre para respeitar, embora eu não concordo com algumas. Mas uma das coisas que eu fiquei muito na dúvida foi a forma como o selecionador justificou algumas das ausências. Neste caso, dois dos nomes mais falados, o Pote e o Trincão, que tiveram azar. Não tiveram azar. Concordo. Ele simplesmente não quis chamá-los porque já tinha outros preferidos. E também do Ricardo Horta, que foi talvez o jogador que mais lhe custou, concordo. Embora algumas das escolhas também. Ali o Ruben Neves, como vocês já falaram, não entendo o porquê, quando temos médios como o Danilo, Palhinha e o Vitinha, que são três médios defensivos, não entendo o porquê de Ruben Neves mais um médio defensivo, quando temos um Mateus Nunes que em muitos jogos poderia levar mais a bola para a frente. Nas minhas escolhas eu não tinha posto o Francisco Conceição, embora ele tenha feito uma época extraordinária, mas ele ontem também mostrou, na final da Taça de Portugal, mostrou que sim, que realmente merece ser chamado. Eu não escolheria o Pedro Neto, que vem de lesão. E não entendo ainda a questão do Pepe, que ele é importante, todos sabemos, mas já são muitos jogos de fora. Será que ele vai estar mesmo em condições para jogar o Euro? E é só o que eu tenho a falar sobre isso. E uma questão que eu gostava também, que eu por acaso a semana passada fiquei assim um bocado de choque com o Rafael Guerreiro, mas vim a saber porque é por causa da lesão que ele tem, e precisamente foi o Nelson Semedo que o chamaram. Sim. Mas tinha ficado assim também, fiquei assim naquela, o Guerreiro não vai, então Mas no geral concordo com as opções, que acho que já se sabia mais de metade da lista, era só a questão de 2 ou 3 nomes que iriam entrar, mas diz. Eu entendo a inclusão do Pepe, apesar de ele não poder jogar, eu entendo, porque temos já 4 jogadores que podem fazer esse lugar de central, o Inácio, o Ruben Dias, o António Silva e o próprio Danilo. Mas eu acho que mesmo o Palhinha, caso sim, seja Palhinha preciso. Não acredito, mas dentro de 4, só se for muito azar que perdemos 2 centrais, né? Acho que o papel do Pepe ali será mais aquele papel de liderança, porque é muito importante ter um jogador como ele ali, porque nota-se que ele tem, apesar de, eu acho que ele já teve muitos maus comportamentos em campo, assim, comportamentos. Eu até pensei que ias dizer que o Pepe era bom para o fator surpresa, né? Porque ele eu até acho que o Pepe ele até surpreende ele próprio às vezes. Eu acho que o Pepe não vai ter minutos, sinceramente acho que não, mas eu acho que ele vai ter um papel muito importante no seio do grupo. Penso que ele é muito, muito bom líder. Foi aquilo que eu estava a mencionar, no balneário a gente não vê essas partes, né? e às vezes há certos jogadores que são fatores importantes na equipa, mas uma coisa a frisar é certa, é que os 11 iniciais já estão escolhidos, a gente isso já sabe, e depois há aqueles 3 ou 4 que entram nas substituições, depois tens os restos, os outros 10 que vai ser uma sorte entrarem. E já vamos poder agora ver, temos um jogo agora dia 4 de junho contra a Finlândia, e depois também no dia 8 contra a Croácia e no dia 11 contra a República da Irlanda. Portanto vamos poder ver agora o que é que esta escolha vai dar ou não, embora isto sejam todos jogos só para aquecer. Não, acho que vão ser jogos, vamos começar já a perceber qual será o 11, qual será a estratégia. Sim. São jogos importantes para realmente ver. Sim. Ele ganhar mais rotina. Ele deve jogar com os 2 sistemas que jogou durante a qualificação, tentar os 3 centrais ou a defesa A4. E não vai andar muito longe, na minha opinião, daquilo que foi a qualificação. Eu acho que a grande questão será na frente Gonçalo Ramos ou Ronaldo. Para mim, acho que essa é a grande questão. Mas veremos. Mas não te esqueças do Félix. Mas eu acho que o Félix joga. De apoio avançado tem que jogar. O Félix joga. Penso que sim, não é? Rafael Leão numa ponta e o Félix noutra, se calhar, precisamente, não sei. Talvez. Eu tenho curiosidade sempre de ver onde é que o selecionador coloca o Bernardo Silva. Porque para mim o Bernardo Silva é sempre mais importante no meio do que encostado à linha. Pois, normalmente na seleção ele joga encostado à linha. Se jogar naquele sistema de 3 centrais, depois vamos ter o quê? Se o Félix jogar
vai jogar na linha, obviamente. Vai haver um espaço E, à vai, frente. e vai, vamos obrigar o Bernardo a jogar no meio, que já não rende tanto, tem razão. É. Mas pronto, nós não somos treinadores, infelizmente. Exatamente. Somos senão bancada. a dor de cabeça seria nossa e o papel também. Portanto, ele que decide, nós estamos aqui a falar. Não, mas já agora, olha, vamos buscar um bocadinho da vossa opinião no que diz respeito aos jogos mesmo, né? Vamos ter contra a seleção da Chequia, da Turquia e da Geórgia, dia 18, 22 e 26 de junho, exatamente. O que é que vocês têm a dizer sobre as equipas que vamos jogar? E já agora fica aqui a pergunta entre vocês: qual é a equipa que vocês acham que é a mais perigosa? Epá, relativamente aos 3 jogos, eu acho que se a gente não ficar em primeiro lugar é um desastre. Vamos falar Não, isto mas ele com está a falar dos jogos os jogos já dos grupos do Euro. Já do Euro. Já do Das Euro, dos grupos já do do Euro. Se a gente não ficar em primeiro lugar, é um desastre. Isso é a primeira. A equipa mais forte, no meu ver, a seguir a nós, é a Turquia. Atenção que a Chequia também fez uma boa qualificação. A Geórgia veio dos playoffs. Mas a gente, se for a ver bem, se não ficarmos em primeiro, estamos cotados como o terceiro ou o quarto, se eu não me engano, favoritos para vencer o europeu. Portanto, a gente vê o nosso leque de jogadores, como a gente costuma dizer, temos um lote que não há hipótese. Não é? Paulo, o que é que se passa, Paulo? Não, é isso, concordo. ok. Se nós, Estamos a abanar a cabeça. tu olhas para a nossa qualidade neste grupo. Se nós queremos ser campeões europeus e não ficamos em primeiro no grupo, pá, desculpa. Já sei. foste Não vamos- campeão europeu Sim, a ficar em sim, terceiro. sim, eu Mas percebo. era o que eu ia dizer, não vamos esperar por uma nova dessas outra vez, ficar em terceiro lugar. Mas um galo só põe ovo uma vez na vida, acho eu. Portanto, isso não vai voltar a acontecer. E é o do Gil. É a próxima vez que ganhamos, temos que merecer ganhar. Então, ficas então com a Turquia como sendo se calhar a Para mim, mais sim, complicada. a segunda equipa mais forte do nosso grupo, nós primeiro. Yeah. Paulo, concordas? Sim, mas mesmo assim, eu acho que mesmo a própria Turquia tem tido vários problemas nos últimos anos. Ele sempre tem aqueles anos assim que estão um Sim. bocado em baixo, mas eles às vezes renovam a seleção. Claro, eles são um país enorme, são um país de futebol, né? Mas não sei, pá, depende. Eu realmente não tenho seguido muito a Liga Turca, não sei. O Galatasaray dominou completamente este ano e a Fenerbahçe. O Galatasaray terminou com 102 pontos. Não sei quantos turcos é que existem na equipe, sinceramente não sei. Tanto no Galatasaray como no Fenerbahçe. Muitas vezes isso aí faz uma diferença, porque quando há um grupo forte de jogadores do próprio país nessas equipas. Portanto, sinceramente não conheço muito bem a Turquia, não sei, mas sei que a Chequia tem sido cada vez melhor. Isso sei. A Geórgia, obviamente, como tu disseste, veio do playoff, talvez seja a mais acessível, mas no fundo todas são acessíveis, porque olhando para o nosso plantel e para a nossa qualidade, eu acho que seria um desastre se não ficássemos em primeiro. Pronto, está tudo dito sobre esta questão? Sim, Então, nem vale a pena falar que concordo com eles. Que acho que se não ganhamos os 3 Estamos jogos em sintonia, estamos em já é sintonia. fracasso. E a Turquia para mim também é o adversário mais Sim. difícil. eu não te quis perguntar porque eu via-te a fazer assim. Sim, à concordar. cabeça. Não há muito, Estavas não há muito a concordar. falar sobre isso. Não vamos estar a repetir, fazer as três pessoas a repetir a mesma coisa. Pronto. Exatamente. Vamos passar a bola para a frente e vamos então falar um bocadinho sobre a Liga dos Campeões feminina. Ora então, vamos aqui falar um bocadinho sobre o futebol feminino. Que temos aqui umas vencedoras. O Barcelona vence, portanto, a Champions. Alguém teve a oportunidade de ver este jogo? Eu ou apenas eu não vi. viram as notícias e Eu os highlights? vi os golos, nem os highlights vi. Vi que o estádio estava completamente cheio para uma final da Champions. Eu por acaso tive a oportunidade, estive a ver os highlights e vi os golos e foi realmente impressionante. Golos muito, muito bons, sim senhor. O Barcelona é Estás a forte, falar de duas equipas fortíssimas, né? Tanto o Barcelona verdade. como o Leão. como o Leão. E os golos foram marcados pela melhor jogadora do mundo, a Aitana A Bonmati. Aitana, exatamente. E a Alexia Putellas. Eu acho que é Putellas que... Talhas. Cuidado com esse nome. Cuidado com Cuidado, esse senão o nome. Paulo tem que começar a fazer ali. Epá. Esperei a bolinha encarnada. Mas a Alexia marcou já em prolongamento, não foi? Sim, já em prolongamento. E o Barcelona, em toda a época, só perdeu um jogo com o Chelsea, que foi nas meias da Champions, e empatou 2. Um com o Benfica e um com o Levante. Mas toda é verdade. a época. Estavas a falar do público que estava lá no estádio e realmente
fiquei também impressionado quando estava a ver as imagens. O pessoal estava a vibrar com o jogo mesmo. E isto está a ser interessante de se ver, porque nós estamos a ver realmente o futebol feminino e o desporto feminino em geral, e ainda bem que está a acontecer, estamos a vê-lo a ficar quase par a par com o masculino, e eu acho que tem todo o mérito. Sim, em Portugal também. E eu não estou. É um futebol diferente, temos que admitir isso. Quando estás a olhar para as equipas masculinas, é um futebol mais agressivo, se calhar, um futebol, não sei, é diferente, não é? Mas eu acho que tem ambos o seu valor, tem ambos o potencial de trazer muito pessoal ao estádio. Tem vindo a crescer imenso. A gente nos últimos 3, 4 anos, não é preciso ir muito longe, é uma diferença total. E quando falaste agora aí na masculina, às vezes é um bocado mais violento, às vezes não sei, porque o feminino também há jogos que a gente vê que até também por acaso reparei um bocado nesse jogo. Mas é muito bom e mencionaste aí, estádio cheio. Epá, é tão lindo ver. E a vibrar, e a vibrar. Yeah. Mas eu acho que isso se deve muito àquela necessidade e aquela sede que o povo tem do futebol puro, que já não existe no futebol masculino. Yeah. Há um afastamento muito grande entre os atletas de masculino e o público, cada vez maior. Yeah. Mais seguranças, cada vez Muitas mais. vezes para proteger também o jogador. Sim, mas tu já referiste isto aqui várias vezes, Sim. em que o futebol está a ficar cada vez mais para a elite e não realmente para os fãs, que qualquer dia não conseguem ir ver um jogo de futebol. Os preços estão exorbitantes. Enquanto que o feminino ainda consegues ver. Claro. pelos- Mas não é só os preços. E para mim, eu acho, para mim, revolta-me mesmo o que está a passar no futebol masculino. Existe uma distância muito grande entre a estrutura e o público. Uma distância muito grande, cada vez maior. Mas estás a falar em termos de quê? De estrelato dos jogadores? Em termos de aproximação, em termos do envolvimento do próprio clube na sociedade em geral, em termos da facilidade com que o adepto tem acesso ao clube, aos jogadores. Hoje em dia há clubes que nem sequer deixam, por exemplo, o Benfica quando joga fora, por exemplo, e eu sou benfiquista, eu sou um grande crítico disso. No meu clube, no clube que eu apoio, existe um afastamento enorme entre o público e a estrutura. Por exemplo, se o Benfica jogar fora, os jogadores não estão permitidos a dar autógrafos no hotel. Por exemplo, se fores a um hotel, o Benfica joga, sei lá, em Barcelos. Vais ao hotel, está lá um segurança que vai te impedir, mesmo que o jogador queira, não dá autógrafo. Não, isso também sim. não concordo claro com que isso. sim, mas isso Está acontece, mas cada vez mais. Isso é menos um exemplo, estás a ver? Por exemplo, na entrevista do Rui Costa não houve um adepto a fazer uma pergunta. Por exemplo, tens lá os jornalistas, quer dizer, o adepto não pode fazer uma pergunta, é um afastamento enorme. Mas foi uma entrevista interessante essa. Sim. Porque não foi dada ao clube, à televisão do clube. Normalmente esse tipo de entrevistas são dadas às televisões do clube. E foi bom de ver vários jornalistas de casas diferentes, não é? Sim, podes falar nisso mais à Foi mais pura também. Exato, foi mais pura. Foi mais... Mas o Rui Costa para mim é muito bom a falar de futebol, mas de finanças ele não, ainda não está preparado, não se sente à vontade. Quando falarmos aí mais um bocadinho da Liga Europa, podemos falar sobre isto. Não, mas eu acho que já podemos passar à Liga Europa. Só queria dizer uma coisa para terminar sobre as senhoras. Estás a ver que é importantíssimo, que eu acho que é importante lembrar. Este ano, para o ano, na próxima edição da Liga dos Campeões, a final será jogada em Alvalade. Não sei se vocês sabem. Será jogada no estado de Alvalade. Não sabia. O Benfica e o Sporting vão ter a oportunidade, vão começar na fase 1, vão ter a oportunidade, obviamente vão ter que se qualificar. A fase só há 4 equipas que são qualificadas, que é o Bayern Munique, o Barcelona, o Lyon e o Chelsea. São qualificadas automaticamente, agora faltam mais 12. Essas 12 vão ser definidas depois em dois um é um mini torneio, a primeira fase, e depois será a eliminar, 2 jogos a eliminar. Portanto, é um longo percurso, mas se as duas chegarem, seria fantástico para o futebol português. Seria a primeira vez que o futebol português teria 2 equipas nessa edição. E pronto, e voltando a essa parte, estavas a falar do futebol feminino que está a crescer, está cada vez mais a crescer, porque, como disse antes, penso eu, o público sente que é futebol puro. E acho que eu sinto pessoalmente, e eu vejo muito futebol feminino, infelizmente não pude ver a final, mas o futebol puro acho que é uma ânsia que o povo tem. E em Portugal também já se começa a ver, mesmo a Kika Nazarete, o contrato com o Benfica que lhe quer fazer, já com um número avultado.
Sim. E tu vês quer segurá-la, não é? Porque já se fala de algumas equipas de topo da Europa a querer ir buscá-la. Olivia Smith também já saiu do Sporting. Ela está no Toronto, nós podemos pedir-lhe para ela vir aqui. Ela está a ver, olha, quando quiseres podes vir cá. Ela, como já disse, ela é cunhada de uma colega que trabalha comigo. Pois é, tu. Pronto, portanto, somos todos família. Mas é interessante, mas uma coisa, e aqui estás a falar da Kika, e tu reparas a forma como a Kika se insere no público e festeja com o público, não é? É benfiquista. Tu não vês isso com outros profissionais, estás a ver? Que celebram, mas de longe, estás a ver? Pronto. Isso lá está, são as estruturas dos clubes que não permitem também. Prontos, vamos então dar aqui o pontapé para a Liga Europa. Vamos então falar sobre o jogo da Atalanta contra o Bayern. A Atalanta ganhou 3-0. Quem quer dar o pontapé de saída aqui? Olha, eu vou dar o pontapé de saída porque há uns episódios atrás falámos sobre os nossos prognósticos, né, das finais europeias. Até agora fui o único que ganhei a falar da Atalanta. Ou seja, se alguém tem que ganhar uma caixa de cerveja, sou eu. Pois é, mas o Jamie disse que ia pagar, portanto, olha. Tá bom. Puxa aí a fita, né? Eu não me lembro de dizer nada, mas o Paulo hoje está ali atrás e ainda não disse nada. É verdade, Paulo, estás aí atrás. Lembras daquela. Estou aqui, hoje. Lembras da aposta, Paulo? Qual foi a aposta? Foi uma caixa de cerveja, pronto, que seja tá isso, não há mas problema. é o Ricardo que vai pagar, que também não está. verdade. Na altura era o Dário que ia pagar, mas ele agora está a vir. Agora tem vindo, que é para ver se não paga. Por isso é que ele tem vindo. Agora passou para o Ricardo. É isso. Pronto, mas em relação ao jogo, como é que isto correu? Então foi uma final ganha pela Atalanta e ganhou muito bem. O Gasperini preparou muito bem a equipa da Atalanta a pressionar alto. Conseguiu fazer quase o que o Leverkusen fez ao longo da época, que era não deixar a equipa sair a jogar, e o Gasperini montou muito bem a equipa a pressionar alto, intensidade, e o Leverkusen não teve nenhuma situação de perigo, nunca esteve confortável no jogo e foi acumulando alguns erros e perdeu. Foi um justo vencedor. Lookman faz um hat-trick com 3 bons golos e foi o herói da final. Para mim foi justo. A única derrota do Bayern na época toda e logo numa final. É então duro. É duro. Acho que não há mais a adiantar. Por a minha parte também é a mesma coisa. Tá bom. Perdem um jogo no ano. Exatamente, que eles depois e ganham ganharam. em 3 taças, ganham 2, não é? É isso. E está tudo dito. E estavas a falar nisso, mas uma coisa que é interessante, se fores a ver, agora vamos ligar isto, né, ao Benfica, porque o Benfica estava dependente desse jogo para automaticamente se qualificar para a Liga dos Campeões, né? E se fores a ver, o Rui Costa marcou a entrevista, não, pronto, sim, uma entrevista, digamos que foi uma entrevista, para o dia seguinte, para quinta-feira, porque obviamente já se pensava que o Bayer Leverkusen ia vencer o jogo, penso eu, porque faz sentido. E aí já anunciava, podia já começar a falar, pronto, de uma forma diferente. Não ocorreu assim, não é? Foi o único jogo, infelizmente, que nos valia a pena o Benfica, o Bayern vencer para os benfiquistas e para os portugueses, e não aconteceu. Mas é interessante esse timing, portanto, acho que há aí uma ligação. Talvez. Mas o Bayern não ajudou o Benfica, mas a Atalanta ajudou. E o Benfica está na Champions. Sim. Acabou por ajudar mesmo. Mas nós falámos sobre isso no nosso chat, mas era uma situação um bocadinho complicada para a Atalanta, porque ao perder os 2 jogos que eles têm ainda para jogar, que tinham, não? Agora só têm um, ao perder esses 2 jogos, eles permitiam que mais uma equipa, 6 equipas da Itália fossem à Liga dos Campeões, permitia que a Roma fosse, né? Se eles ficassem em quinto. Portanto, obviamente que houve ali, certeza absoluta, que houve alguma pressão da própria federação para eles perderem os 2 jogos, não é? Mas eu acho que, refletindo sobre isso, se eu fosse Atalanta, eu pensava assim, mas o futebol italiano já está envolvido em tanto escândalo. Nós estamos a ter um campeonato, estamos progressivamente a jogar cada vez melhor. A Atalanta teve uma fase no campeonato menos boa, agora tem vencido muitos jogos consecutivos e de repente perde os 2 últimos jogos só para
colocar mais uma equipa italiana, aquilo ia dar mais uma investigação, ia criar problemas. E eu acho que eles decidiram, vamos jogar o nosso jogo, pá, ganhamos, não ganhamos, paciência. E acho que foi isso que aconteceu. Concordo. Se fosse a Juventus dava problemas, os outros clubes normalmente passam impunes. Eu acho que está sempre. Eu acho que está sempre porque o mundo do futebol está. E o próprio Benfica, acho que podia também colocar alguma pessoa, não sei o quanto, mas Sim, mas que até falámos no dia antes do jogo contra o Torino, e até falámos que pensavam, não é, que a Atalanta ia realmente ganhar o jogo, mas mesmo nas casas de apostas dava o Torino como favorito, mesmo jogando fora. Pronto, não aconteceu. Uma mãozinha ali de ajuda, né? Não aconteceu, mas é bom, mais uma equipa na Champions. Sempre importante. Exatamente. Em termos de preparação da época para o Benfica também é muito bom. Não tem que começar tão cedo. E evita aqueles 4 jogos extras em Sim, tem um encaixe financeiro. Um mês, não é? Encaixe financeiro. Praticamente um mês. Exato. Tem um encaixe financeiro. Não é obrigado a vender tantos jogadores, embora hajam alguns que já se fala que vão dar uma volta. Arthur Cabral, Di Maria também, pelos vistos, também não vai ficar, entre outros. Carreras. Já assinou 5 anos. Sim. E também permite aos jogadores que vão ao Euro também terem mais descanso, não é? Porque hoje em dia os jogadores são tipo robôs, eles são utilizados em inúmeros jogos durante a época. Quem joga nas seleções joga num clube grande, chegou ao fim da época com 60 e tal jogos. É muito jogo. É bom também para puxar um pouco o valor de alguns. Pois, exatamente. Porque vai ser o Benfica está na Champions, jogadores internacionais, pode também inflacionar um pouco o preço. Pois. Mas isso depois o Jorge Mendes trata disso. É tudo uma questão de negócio. Muito bem, pessoal, vamos então passar a bola até à Taça de Portugal. E na Taça temos aqui o jogo do Porto contra o Sporting. Porto ganha por 2-1. E é interessante que o Sporting é que deu aqui o pontapé de saída a marcar, não é? Mas depois o que é que aconteceu, então, Andrew? Andrew. Um jogo quente. São 2 jogos. Para mim não foi um bom jogo de futebol. Para quem gosta de futebol, Damos os lados? damos os lados. O Sporting acho que mais também pela expulsão que teve bem cedo. Mas vamos por partes. Então, para mim há 2 jogos. É o jogo antes e pós a expulsão. O Sporting até então estava a ganhar. Estava a ganhar não, na expulsão já estava empatado, mas estava a jogar melhor. Mesmo assim estava mais confortável no jogo. E depois dá-se aquele lance da expulsão. E um homem a menos faz diferença. Faz. E foi, creio que cerca de 1 hora a jogar, que depois 30 ainda vai a minutos, prolongamento. Uns 30 minutos. Não há pernas para aguentar aquele jogo todo, ainda para mais com o Porto, com 11. O Porto já com 11 contra 11 já iria ser difícil, então 11 contra 10 ficou mais difícil. Pois. Mas mesmo assim o Sporting segurou quanto pôde. Mas o Porto aproveitou bem os erros do Sporting, mesmo no primeiro gol do empate, uma boa assistência do Gianni Catamo. Depois há o lance da expulsão. Deixa algumas dúvidas, mas também não vamos falar sobre arbitragens. Não. E o penalti, que sim, é um erro do Diogo Pinto. Diogo Pinto. Um erro, mas pronto, um rapaz também de 18 anos fez até o 3º jogo como sénior, os outros 2 jogos também o Sporting já era campeão. E pronto, são erros de aprendizagem, mas fez uma boa exibição mesmo assim, o guarda-redes do Sporting. Fez. Mas é isso, o Porto também, mesmo com 1 a mais, não achei que fosse assim tão superior. Nunca teve assim grandes oportunidades de perigo, porque o Sporting também defendeu bem, mas marcou mais golos, aproveitou os erros e Paulo, o que é que merece. Eu acho que concordo com o Anjo. O Sporting esteve melhor com 11 contra 11, chegou à vantagem, acho que naturalmente, apesar de, como tu disseste, não foi um jogo daqueles jogos que criou oportunidades de gol claras. Acho que não houve sequer oportunidades de gol claras, a não ser aquelas que entraram, não é? Tem aquele lance do Evan Nilsson, eu creio, logo aos 2 minutos, que surge isolado. Sim. Mas nem. Pronto,
É um lance de perigo, mas... Isso é bolas nas costas. E foi uma coisa que o Sporting sempre teve dificuldade e não houve grande exploração disso por parte dos adversários durante a época. Mas eu acho que o Sporting, o que eu fiquei impressionado sinceramente foi depois, obviamente, houve aquele erro do Jenny na defesa que deu o empate. Mas depois, a partir daí, esperava-se, depois da expulsão, esperava-se que o Sporting fosse uma equipa, pronto, na retranca, normalmente o que acontece, né? Com 10 jogadores tu fechas atrás e esperas o contra-ataque, com o Gyökeres na frente, é algo que talvez faria sentido, não é? Um jogador que sozinho consegue segurar bem a bola para esperar pelo apoio. Mas não foi isso que aconteceu. O Sporting sim, obviamente que foi mais defensivo, mas quem não soubesse que havia ali o vermelho na esquininha ali, quem não visse aquele vermelhinho na esquina do resultado, não perceberia talvez que o Sporting estava a jogar com um a menos, porque o Sporting tentou atacar, tentou sempre criar perigo, obviamente que era complicado, mas foi uma equipa que tentou jogar sempre olho nos olhos. Isso para mim eu fiquei impressionado, e obviamente que mas de jogar com 10 desgasta muito mais, que requer que a equipa tenha movimentações diferentes, há espaços para ocupar e os jogadores têm que correr muito mais. É para mais uma equipa como o Porto que joga muito fisicamente, é sempre mas forte, mesmo assim o Porto não criou oportunidades assim flagrantes. O Francisco Conceição assim conseguia desequilibrar, era o único. E eu acho que o Sporting merecia muito mais este jogo, apesar de jogar com 10. E depois aquele penalti, aquela abordagem do Diogo Pinto, deitou tudo por terra abaixo. Mas também é um jovem que sem esses erros também não vai crescer. E portanto eu acho que não foi assim uma grande final, daquelas finais que tu digas, grande jogo de futebol. Não foi. Mas foi dentro dos possíveis, acho que é... A expulsão não ajudou também. Exatamente. O Sporting ficou muito condicionado desde o início. O que é que tens a dizer? Concordo com os dois. Não pode ser. Tens que começar a discordar com isto. Vocês estão só a concordar uns com os outros. Eu não estou a gostar disto. Não é que a gente concorde muitas vezes, mas concordo que foi, pronto, o Sporting foi uma equipa que ficou condicionada logo a partir do minuto 30. A arbitragem a gente vamos deixar isso de lado, errado ou certo o que foi. Foi um jogo com muitos casos, achei. Houve muitos casos mesmo durante o jogo, o que condicionou um pouco o jogo também, mas tal e qual como o Paulo estava a dizer agora, sim, achei também, para quem estivesse a ver o jogo e começasse a ver o jogo naquela altura, não notava que o Sporting estava a jogar com 10, porque o Sporting fez um jogo brilhante mesmo, e pronto, teve os 2 erros, que são 2 erros que sofrem os 2 golos. Agora, não querendo falar da arbitragem, tenho que mencionar só uma coisa. Um pouco o que a gente estávamos a falar ainda agora, que o Paulo estava a dizer do futebol masculino. Eu não consigo admitir como é que um treinador é expulso do jogo e ainda continua a gerir a equipa mesmo sendo expulso. É isso que eu não consigo entender. E nas nossas mensagens o Ricardo mencionou isso, e Ricardo, estou a concordar contigo desta vez, não concordo muitas vezes, mas pronto, vou-te dar uma bebezinha. Mas esta é a câmara do Ricardo. Vou-te dar uma bebezinha, mas concordo contigo plenamente, porque em qualquer outra parte do mundo acho que não existia. Existe sempre, não é? Mas existe de outra forma. Mas é que foi uma forma tão nítida. Sim, mas uma forma tão nítida de se ver, que a gente vê que ele está nas escadas. E a equipa acaba o jogo do primeiro prolongamento e vai tudo ter com ele. Não se admite. Para mim não faz sentido. É um bocadinho descarado. Vamos lá. Tem que mencionar isso. Não é que fizesse a diferença ou não fizesse, mas se o treinador vê o cartão vermelho quer dizer que tens que sair do estádio ou do relevado. Eu costumo dizer: está mal, não se vai, está mal. Mas em termos do jogo, pronto, as oportunidades não foram assim grandes de ambas as partes. Houve os casos do jogo e o Porto soube aproveitar os erros do Sporting, que praticamente 2 erros do Sporting. Ficamos assim. Ficamos com o 2-1. Mas é normal, se tu fores a ver, é normal, se o resultado tivesse, imagina que o Sporting tivesse a vencer naquela altura, seria um jogo completamente diferente. O Sporting já se defende-se mais, mas quando há 1-1 e existe aquela situação, já sabes que vai ser um jogo mau. Uma equipa tem que marcar golo, tem que haver alguém que abre latas para incentivar ao que os jogadores queiram algo mais. E o abre-latas foi o Diogo Pinto, neste caso. Sim. Nem o Porto, é verdade. Não era que o Porto ias para o prolongamento e se fosse a penaltis tudo podia acontecer, não é? O Porto não foi melhor, na minha opinião, ou tão melhor do que o Sporting neste jogo. Mesmo a jogar com os 11. Exatamente.
Não foi. Sem dúvida. Mas, Prontos, meninos, vamos então ficar com o gol da semana. Temos só que falar do... Queres falar do quê? Do Sérgio Conceição. Porquê? Pá, já viste? Que vai abandonar o futebol. Acabou Eu por a querer já acabar o programa e ele entra-me logo a pé juntos. Pronto. É logo. Andrew, Cartão vai em vermelho. frente. Fala lá, vamos embora. É só Vai. falar que o Sim. Sérgio Conceição, que é o que tudo indica, vai sair mesmo do Futebol Clube do Porto. Pois. Sim. As coisas não... Parece que não correu bem a reunião com o André Vilas Boas, o novo presidente. Mas eu ouvi dizer que nem houve reunião. Acho que o Sérgio é que por WhatsApp? decisão própria é que não, ele é que eu penso que ele decidiu mesmo. Está no nosso grupo. De acordo com o Record, de acordo com o jornal Record, ele decidiu tomar a decisão de abandonar o Futebol Clube do Porto. Portanto, nem foi necessário ter aquela reunião com o André Vilas Boas. Ele próprio disse que saía, sem pedir indemnização a nenhuma clube, e portanto saía assim, sem pedir mais dinheiro. 7 anos? Já era, 7 anos, já não é? era esperado. Mas eu acho que isso aí é uma força para os rivais. Porque da forma como o Porto está, sinceramente acho que sim. E eu, como não sou portista, obviamente não fico tão triste assim, mas pelo futebol português eu fico triste porque eu acho que o Sérgio era aquele elo que ligava a equipa aos bons resultados. Mexia o campeonato. Mexia. Ele mexia o campeonato. Sim. E agora o vamos Ruben ter... Amorim até na antevisão ao jogo da Taça ele falou precisamente isso, que foi um treinador que o ajudou muito a crescer, porque ele disse que é um treinador chato, e é verdade, o Sérgio Conceição para mim é um excelente treinador. Ele para mim foi o MVP do Futebol Clube do Porto nestes São últimos 7 anos, 11 troféus? Pelo que eu... 11 troféus, eu creio, sim. 11 troféus? 11 troféus. Está a telefonar o Sérgio Conceição. Estão-me a telefonar da Regi, estão a dizer Andrew, estás a falar muito, Andrew. Temos que acabar o programa. Aí agora. Mas antes de acabar, uma coisa importante para dizer. Pinta Costa também, 69 títulos. Incrível. O Paulo, Espera. Pois, tá. Não, mas eu digo. Jamie, mas é importante dizer, eu tenho que dizer isto é importantíssimo. Sim. 4 troféus, 4 equipas diferentes em Portugal a vencer, e a única equipa que conseguiu vencer um super troféu foi o Benfica. Ganhou a super taça. O resto ganharam só taças normais. Portanto, a super vamos lá. taça das Vamos caricas. telefonar diretamente para o Benfica. Vamos telefonar aqui diretamente para o Benfica. Acho que podemos ir mesmo ao gol da semana agora. Vamos. É melhor. Gol da semana. Que não é do Benfica, mas já foi do Benfica. Já foi. Já foi fez do parte. Benfica. Olha, boa. E aparentemente já enterrou mortos também, né? Já foi coveiro, ou dizem que sim. Já foi com ele. Não, eu acho que ele trabalhava na funerária, acho que ele nunca enterrou morto. Ele tem umas histórias engraçadas. Mas pronto, Quanto à história do apartheid? não Não dá tempo. Não temos tempo. as pessoas Eu lá ia em contar casa, também a do tio dele, do Parma. Não Diz lá quem foi o jogador, que as pessoas lá em casa não sabem quem que estamos a falar. Amaral, que já não joga, já está reformado. Mas isto foi um jogo solidário para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, que estão a passar um momento complicado. E então o jogo contou com vários ex-jogadores, Ronaldinho Gaúcho, o Vampeta, que também acho que vocês conhecem, o Amaral, que foi a grande estrela, apesar do Ronaldinho ter feito um grande jogo. O Amaral, O Ronaldinho partiu aquilo tudo. o Ronaldinho foi excelente. Portanto, as velhas guardas vieram mostrar que ainda sabem dar uns toques. Sim, tem alguns. Cafu também esteve lá. E depois teve lá uns funkeiros. O Cafu assim, foi o que fez o passe para o gol da Foi. semana. Exatamente. E foi um golo de... Como é que chama esse gesto técnico? Acho que um gol a moinho. Que o Hugo Sanches é que... Moinho, sim, explica lá isso. Não é pontapé de Para bicicleta, aquelas, mas também pessoas, não é... para aquelas pessoas que só nos estão a ouvir eu no posso-me pôr a pé Spotify. e fazer isso, que eu tenho Não. gostado de fazer isso. Não me estás a ouvir, Estás a ver tens que aquele- explicar. Estás a ver aqueles A pontapés bola, de a karaté? bola vem no ar e o jogador solta de lado Ok. e faz um pontapé, faz um moinho, faz Sabes assim. como é que se chama esse faz um gol? pontapé a moinho, pimba. Acho Sabes como é que se chama um gol? É um gol à Matateu, atenção. Ok, Porque claro. o Matateu... Já havia- Não, Não, mas ainda não temos, tinha temos que falado. vir buscar uma coisa histórica, que o Matateu, o golo da carreira dele, foi um golo que ele fez para o Belenenses nas Salécias antigas, e que é um golo à Matateu, que é à meia volta, assim, à meia altura. Não sabia. Aprendemos sempre qualquer coisinha aqui Estás neste a ver? programa. Mas não há tempo para contar a história do apartheid? Só para acabar? Porque assim o pessoal vai ficar a pensar, mas que história é essa? Ou a do tio do Parma. Que também- Conta lá, conta. Então vamos só falar assim bem rápido. O Amaral uma vez fala sobre a morte de um tio dele, mas o Amaral consegue
fazer disso uma piada, da morte do tio uma piada. E então a mãe do Amaral na altura telefona para o Amaral e pergunta-lhe se ele não podia dispensar um dos ternos, que o brasileiro fala de ternos nos fatos, dele, para vestir o tio dele, que pelos vistos vem de uma família assim mais humilde. E ele disse, pode, tenho lá muitos em casa, pode. E chega a hora do funeral, o cara estava com o fato do Parma, que é uma equipa de futebol, não é? E havia montes de pessoal a perguntar, mas ele jogou no Parma? Eu acho que sim. Esta gente é uma maldade. Mas o Amaral jogou no Parma, por isso que O Amaral foi, mas o tio não. Emprestou. Mas pronto, tem mais histórias para quem quiser, é só pesquisarem no YouTube as histórias do Amaral. Ou então podem entrar em contacto com o Andrew, que ele tem sempre aqui mais uma história ou outra para contar. Pessoal, obrigado por estarem por aqui. Espero que vocês aí por casa tenham gostado desta conversa. Isto é uma conversa. Estão sempre uns de acordo uns com os outros, portanto, estamos em modo Brasil. Espero que tenham gostado desta resenha. Estás a perder muito esses termos brasileiros. Deve ter alguma influência lá em casa, não é? Influências, isto alô? Vamos só mencionar antes de irmos. Oi. Antes de pararmos aqui com esta conversa, vamos só referir mais uma vez os nossos amigos patrocinadores aqui. Temos a Jersey Swag e também temos a Marusca, a nossa pintora de serviço aqui para qualquer caricatura. Tem ali a caricatura do Paulo ali atrás, mesmo atrás. Aquela águia. Estás com bico, não é? É isso. E já sabem, subscrevam ao canal, deixem os vossos comentários, enviem isto, o nosso link para todos os amigos, familiares e inimigos, que é importante os inimigos também estarem aqui no meio disto tudo. E para o Sérgio Conceição. E para o Sérgio Conceição. E o Pinto Costa agora. E o Pinto Costa. Prontos, já nos estão a telefonar. Alô? Vamos embora. Fiquem bem, tchau. Tchau.